Flamengo se reapresentou com 31 jogadores, apenas os jogadores que não estiveram de férias, né, no período de Copa, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Varela, não se reapresentaram junto com o elenco, e também os lesionados Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Esses dois últimos, inclusive, o doutor Márcio Tanuri deu uma palavrinha com a Flá TV também para explicar um pouquinho sobre o processo desses dois jogadores lesionados que a gente vai ver agora com vocês. O Bruno Henrique, desde o início nós sabíamos que é uma cirurgia bem complexa, né? Que o prazo de volta, eu deixei isso bem claro, é em torno de 12 meses, né? De 10 a 12 meses. Então, assim, ainda tem muitas etapas a serem cumpridas. A gente, mais do que prazo, é importante que cumpra todas as etapas, mas com certeza, né, durante as férias, ambos estavam tratando, não tiveram férias como nós, né, do departamento médico, para que isso acontecesse. E a gente espera, né, em breve, em janeiro, começar uma nova etapa com o Bruno de transição física, já com algumas ações no campo, para a gente iniciar essa reabilitação dele, sabendo que ainda tem muitas etapas a serem cumpridas e realmente a reabilitação dele é complexa. Em relação ao Rodrigo Caio, é um atleta que também tratou aqui com a gente, né? E já vinha treinando, inclusive. Então é óbvio que todo atleta que passa, né, por cirurgias complexas tem um trabalho específico, individualizado, né, um controle de carga para que ele performe, é o que a gente vai fazer com o Rodrigo, mas teoricamente vai iniciar a pré-temporada com o grupo, né, já fazendo as atividades físicas, controlando a carga em função disso, mas treinando com o grupo. Muito bom, muito bom. Muito bom. É bom saber desses jogadores lesionados, principalmente, né? Hoje já apareceu as imagens aí do Rodrigo Caio trabalhando com o elenco, né, na academia e tudo mais. E talvez uma das principais imagens e o cara mais responsável por fazer esses caras estarem jogando é essa aí, né, Arthur? Mário Monteiro está de volta e o homem já deixou claro, né? No perfil dele do Instagram, inclusive, já está lá. Profissional e torcedor do Flamengo. Ele que se declarou flamenguista numa entrevista aí no final de semana para o Globo Esporte, um cara que é super identificado com o Flamengo, né? Falou, a matéria é a seguinte, Mário Monteiro celebra a volta ao Flamengo, nunca devia ter saído. Tá aí, ó. Então, o bom filho a casa torna, né, Arthur? Grande notícia e a grande expectativa e esperança para um trabalho, mais uma vez, espetacular do nosso novo preparador, né? Não novo, né? Mas o de volta, agora sim, novo preparador físico do rubro-negro. E esse é aquele filho que volta para casa depois que você paga 10 anos de faculdade nos Estados Unidos, né? Em Oxford, né? Volta depois de 10 anos médico, né? Passou em medicina em primeiro lugar nos Estados Unidos, né? Com bolsa tudo bonitinho, né? Esse é o filho bonito, né? Aquele filho bonito que, porra, sempre te deu orgulho a vida inteira. É esse filho que está voltando para casa aí. Não é aquele filho seu aí, dona de casa, vagabundo, que mora com você até hoje, com 40 anos, entendeu? Que fica lá com aquela barba mal feita, aquele cabelo sem cortar, né? Que, né? Não é. É um filho que deu orgulho pro papai e pra mamãe, voltando para casa, né? E, porra, Mário Monteiro é o melhor reforço que foi reapresentado aí nessa temporada de hoje. Esse é o principal reforço da pré-temporada do Flamengo, nesse momento, se chama Mário Monteiro. Arthur, Mário Monteiro é um deus? Não. Mário Monteiro é milagreiro? Não. Não é. Mas é um puta profissional. A gente pode não ter um milagreiro, mas se a gente tiver os melhores profissionais por perto, a gente pode ter êxito. Tanto que a melhor temporada do Rodrigo Caio, coincidência ou não, foi 2019, fisicamente falando, com ele no comando, né, da parte física do Flamengo. Então, a volta do Mário Monteiro é um retorno que tem que ser comemorado, sim, para nós flamenguistas que somos chatos, exigentes, né, que se preocupam com o que acontece fora das quatro linhas. E esse tipo de situação é fundamental. Eu sou flamenguista chato. Eu reclamo de preparador de goleiro, eu reclamo de falta de psicólogo. Alô, Marcos Braz, Evandro Mota também tá aí, podia voltar, não podia? É mais um que eu queria ver o retorno, assim como o Mário Monteiro, que eu desejo aí toda a sorte do mundo e que eu boto muita fé no Mário Monteiro na recuperação do Rodrigo Caio. Eu espero que seja um fator importante.
a recuperação do Rodrigo Caio é condicionada ao trabalho do Mário Monteiro? Não. Não é. Uma coisa não depende da outra. Mas um pode ajudar demais o outro a acontecer. Então, não seria com um preparador, não seria com um coordenador de preparo físico amigo do Marcos Braz, que trabalhou em 2007 no clube. Não, não é esse cara. É um cara que foi vitorioso, que esteve no elenco mais vitorioso, né, um dos mais vitoriosos da nossa história, é o Mário Monteiro, um baita profissional, a qual eu dedico aqui um forte abraço e uma boa sorte nessa temporada, e que, como você mesmo falou, Mário Monteiro, que não deveria nem ter saído. E eu espero que você faça um bom trabalho, que não precise sair também do Flamengo e fique um bom tempo aqui com a gente, deixando nossa equipe voando. Por quê? Porque se em 6 meses de trabalho vocês já fizeram um baita trabalho fazendo o Flamengo chegar muito bem fisicamente até a final da Libertadores da América, o Flamengo sentiu o cansaço no Mundial de Clubes. Sim, que a gente acabou de falar dele. Mas em 6 meses vocês conseguiram fazer aí uma parte física importante para o Flamengo chegar até o final da temporada na Libertadores da América, com um elenco que era inferior ao que a gente tem hoje. O elenco de hoje é muito, muito superior ao elenco de 2019. Então, eu imagino, a minha expectativa é o elenco de 2023 superior ao elenco de 2019 e com a mesma o mesmo preparo físico de 2019, eu acho que o céu é o limite. Então, é um início, é o primeiro reforço aí pesado fora do campo do Flamengo que a gente precisava há tanto tempo. Faltam alguns. Eu fico na expectativa por enquanto. Cleitinho. Não, falta alguns ainda, mas é bom saber que o Flamengo agora começa a mirar para fora do campo também, né, Arthur? Legal, já foi a notícia no ano passado, né, da volta de um profissional da Exus, né, que voltou para o Flamengo depois de trabalhar nos Estados Unidos. Teve também aquele profissional do Atlético Paranaense, que também era referência no mercado, o Flamengo trouxe. Então, assim, o Flamengo, do final da temporada passada para esse, já começa a perceber qual é o caminho que deve ser tomado. O Flamengo parece ter encontrado um rumo. Agora basta saber se ele vai conseguir continuar nesse rumo. O que eu quero dizer com isso? Valorizar esses caras. Porque não adianta nada você trazer um profissional e no final das contas você acabar perdendo ele por conta de que você não está investindo o suficiente nesse profissional. Não é o Mário Monteiro que é apaixonado e tudo mais. Ele, eu até acredito que vai querer ficar no Flamengo mesmo, independente da questão salarial. É um cara que realmente se identificou com o Flamengo. Tomara. Mas a gente tem que pensar em todos os aspectos. Então, o Flamengo tem que ser muito, muito franco consigo mesmo para entender que está acertando, mas tem que continuar acertando. E aí, Arthur, dos 31 nomes que se representaram hoje no Flamengo, né? A gente já conhece todos eles. O goleiro Santos, o Matheus Cunha, o Hugo, Noga. o Cauã. Os laterais, Mateuzinho, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Ramon, Marcos Paulo e Wesley. Os zagueiros, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, Noga e Diegão. Volantes, Thiago Maia, João Gomes, Pulgar, Vidal e Igor Jesus. Os meias, Vitor Hugo e Matheus França. E os atacantes, Gabigol, Cebolinha, Marinho, Verton, Mateuzão e André. E aí, acho que falando todos os nomes que se representaram, reforça a necessidade do que a gente falou da questão de contratações, né? E principalmente não só contratações, mas jogadores como o próprio Cebolinha e também o Pulgar, né, o Arthur? 2 nomes que a gente espera muito para essa próxima temporada de 2023, né? Jogadores que chegaram no meio, não conseguiram demonstrar o seu futebol. O Cebolinha até teve mais oportunidades, o Pulgar um pouco menos, mas mesmo assim, jogadores que a gente deposita uma expectativa muito grande e vai começar a cobrança agora, né, Arthur? Essa temporada tem que ser a temporada deles, né? Essa temporada tem que ser a temporada deles. Eu incluo o nome na tua lista, Vidal. Eu incluo esse nome na tua lista. Porque o Vidal foi um dos que mais me deu expectativa nessa temporada, apesar de eu ter ciência de que é um jogador que chegou no meio de uma temporada, né? É um jogador que chegou no meio das férias dele lá no final da temporada europeia, no meio do ano, um jogador que já tem uma idade, né, mais calibrada, podemos dizer dessa forma, mas a minha expectativa está nesses 3 aí, principalmente no Cebolinha. Eu tenho para mim que o Cebolinha pode ter o ano da carreira dele, né, se ele se preparar muito bem fisicamente, principalmente com o Mário Monteiro no nosso plantel aí, né, na comissão. Porque jogadores como ele precisam muito desse aspecto físico.
né? A principal característica do Cebolinha é a força e a velocidade, né? É a arrancada e etc. Então, isso pode ser fundamental. E o Eric Pulgar, principalmente, para mim, tende a ser, se pegar o ritmo da galera na pré-temporada, que foi um outro jogador que pegou meia temporada para jogar, né? Que teve também uma dificuldade como é que fala aquele termo? Adaptação, né? A adaptação também pegou para o Varela, além das oportunidades para estar em campo. É um jogador, falei Varela, Pulgar, né? Para estar em campo. É porque eu li Varela aqui do Bruno Delega, que está aqui no nosso chat. Ele perguntou, o Varela vai representar só a segunda que vem, tá de férias ainda por conta da Copa, tá? Ele, o Arrascaeta, o Pedro e o Everton. Então, só para concluir, eu ainda acho que desses 3 jogadores que a gente citou, o Pulgar tem chances reais de buscar uma titularidade nessa temporada. Cebolinha não, né? E Vidal também não. Mas o Pulgar, eu vejo sim, né? Se, né, o Pulgar mostrar futebol e crescer na pré-temporada, eu vejo o Pulgar com muita chance de tentar uma vaga na titular. Então a minha expectativa é gigantesca com esses 3 caras aí, Cleitinho. Até porque a tendência é que agora com uma pré-temporada, né, Arthur, um tempo de férias e conseguindo aí performar, a gente sabe que a preparação Carioca pode não servir de nada, mas os jogos do Carioca também ajudam, às vezes, o atleta a dar uma melhorada na questão mental, né? Pode piorar também, né? Tudo vem para o bem e vem para o mal. Só que o Pulgar, cara, com essa oportunidade de agora de fazer uma temporada completa, da mesma forma que o Cebolinha, que chegou no Flamengo sem ter férias, então ele já chega trabalhando, seguindo a temporada que terminou pelo Benfica. Então, assim, agora é a hora dessas contratações do meio da janela de 2022 darem os seus frutos. Agora é a hora, o Flamengo plantou, agora é a hora de colher. Então, o senhor Cebolinha vai ser, sim, agora muito, mas muito bem tratado, como sempre foi com o Flamengo, mas agora vai vir a cobrança, irmão. Da mesma forma que o senhor Pulgar, que era nítido que ele não vinha bem fisicamente, da mesma forma como o Vidal, o Arthur mencionou. Então, assim, agora é a hora desses caras estarem nivelando fisicamente com o restante do elenco para serem jogadores para brigar por posição. Porque, assim, o Arthur realmente matou a pau. Eu acho que nessa meiuca aí, por mais que o Thiago Maia tenha sido um nome de destaque e o João Gomes seja um cara que o torcedor rubro-negro apaixonado por ele, pela identificação que ele tem com o clube dentro de campo, existe uma chance do Pulgar roubar uma vaguinha dessas aí, irmão, porque o Pulgar é um jogador qualificado. Ele precisa demonstrar isso. E há uma temporada para isso. O Cebolinha, ele já meio que se tornou o 12º jogador do Flamengo na última temporada. Mas, Arthur, se o Cebolinha jogar o que jogou no Grêmio nas temporadas passadas, que a gente, viu que o Cebolinha é capaz de fazer, irmão, ele rouba uma vaga de titular brincando disso aí. Então, assim, é a temporada deles. Tem que ser a temporada deles. São 2 jogadores, principalmente, que precisam demonstrar um futebol absurdo nesse início de 2023 para serem nomes que a gente vai cogitar para disputar a titularidade. Então, assim, trazendo para o papo do elenco de novo, né, Arthur, que a gente estava mencionando com a galera agora, alguns minutos atrás, da mesma forma que a gente está torcendo para esses caras irem bem, Arthur, para eles irem mal e não serem peças a nível de elenco para o Flamengo, também é um pulo. Então, assim, precisamos que esses caras, para qualificar o elenco do Flamengo, também estejam bem. Não só ele, mas também o Mateuzinho é outro cara que já que o Flamengo não está trazendo ninguém por enquanto para o lateral, Arthur, o Mateuzinho é o cara que, teoricamente, vai ser o reserva do Flamengo. O Flamengo até trouxe, né? Confirmou o Varela por mais alguns anos, mas a gente esperava mais. O Mateuzinho, cara, a gente tem que torcer para uma temporada boa do Mateuzinho. Um cara que não conseguiu fazer muito em 2022. Então, assim, agora é a hora de aproveitar o Vitor Pereira para ver se ele consegue fazer esse time ficar bem ajeitado e, principalmente, potencializar esses jogadores a chegarem ao seu maior nível. Porque aí sim a gente pode dizer que tem um elenco bem recheado, eu diria, né, Arthur? Porque tem algumas posições que realmente são bem carentes. Você citou o Marinho, o reserva do Arrascaeta, hoje a ausência de um lateral direito. Um volante, o Flamengo tem a questão do Gerson aí, que a gente falou há pouco tempo atrás, mas ainda assim é de se pensar para trazer um volante, até porque
tem o contrato do Vidal encerrando no final da temporada. Então, assim, o Flamengo já tem também que pensar pro fim da temporada, né, Arthur? As contratações de agora já são para prever o que pode acontecer no final do ano com as saídas de alguns jogadores por conta do contrato que acaba, né? Exatamente, tem que preocupar com tudo isso. Até porque, se o Flamengo tem tanto hábito de contratar no meio da temporada para conseguir sucesso nos 6 meses finais, mas também com um contrato maior para usar na temporada seguinte, ou mesmo você tem que fazer com jogadores que encerram o contrato em dezembro. E a lista é grande. São 10 jogadores que o Flamengo tem em contrato até o final de 2023. Então é uma lista que você tem ali jogador velho, jogador experiente, jogador novo, jogador promissor. É uma lista que tem de tudo ali em 10 números. A gente já passou essa lista uma vez aqui para vocês. Eu acho que foi eu e Rafael, ou eu e Bigode, que a gente leu um por um para ver o que seria, o que a gente imagina, né, no cenário de cada um deles para 2023.